pelo professor Giulianes, no projeto intitulado Influência do tabagismo no comportamento de CDKN2A P16 em tumores de pênis. O câncer de pênis é uma neoplasia rara em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, mas esse panorama muda quando falamos em países emergentes como o Brasil. E aqui no Maranhão nós temos a maior incidência global, com 6,1 casos por 100 mil homens. O câncer de pênis é uma doença heterogênea, mas uma das explicações para essa alta incidência aqui no estado do Maranhão são os níveis socioeconômicos, uma vez que nós somos marcados historicamente por extrema pobreza. O baixo nível econômico e educacional ele vai refletir nos demais fatores de risco, como a má higiene, fimose e episódios de inflamação crônica e lesões pré-malignas. Além desses fatores, infecções por papilomavírus humanos, o HPV, de alto risco oncogênico, parecem responder por aproximadamente 48% dos casos de câncer de pênis. Sabe-se também que o tabagismo possui grande influência na progressão de tumores, o que revela que a exposição ao tabaco ela pode causar alterações no padrão de expressão gênica. O CDKN2A é um gene supressor tumoral responsável por codificar a proteína P16, que pode ser utilizada como método indireto de detecção do HPV. Alguns estudos sugerem que a expressão de P16 varia consideravelmente nos casos positivos e negativos para HPV, e essa ampla variedade entre pacientes com o mesmo status de HPV sugere que as diferenças na expressão de P16 não podem ser explicadas apenas pela infecção do vírus, uma vez que o gene CDKN2A é frequentemente inativado através da perda do número de cópias. Alguns estudos afirmam que a perda homozigótica de CDKN2A pode estar associada a um comportamento mais agressivo do tumor e que o percentual de casos com alterações no gene parece aumentar à medida que o estágio da doença também vai avançando. Estudos também sugerem que a exposição ao tabaco pode desempenhar um papel importante na etiologia dos tumores, afetando principalmente o gene CDKN2A. De forma, o objetivo geral do atual trabalho foi avaliar o comportamento do gene CDKN2A em amostras de tumores de pênis de pacientes do estado do Maranhão expostos e não expostos ao tabaco, e o objetivo específico foram, primeiro, caracterizar os pacientes diagnosticados com câncer de pênis em 3 aceitas de referência no tratamento da doença no Maranhão, segundo, detectar e genotipar o papilomavírus humano em amostras em tumores de pênis, terceiro, avaliar o número de cópias do gene CDKN2A, quarto, avaliar a expressão da proteína P16 e, por fim, 5, comparar o perfil de infecção por HPV, o número de cópias de CDKN2A e de expressão de P16 entre os pacientes expostos e não expostos ao tabaco. A metodologia seguiu da seguinte forma: foi realizada a coleta de amostras em 3 hospitais de referência aqui do Maranhão, sendo Dutra, Adenora Bello e Hospital Geral, onde também foi realizado o teste de Fajrström para a estratificação dos pacientes que foram expostos ao tabaco e dos que não foram. Posteriormente foi realizado o ensaio imunohistoquímico para conferir a expressão de P16 e logo em seguida as lâminas de HE passaram por uma análise histológica dos patologistas. Foi realizada a extração do DNA para posteriormente realizado o ensaio de alterações do número de cópias e a PCR para detecção do HPV e por fim a análise estatística dos dados no programa SPSS. A metodologia seguiu da seguinte forma: foi realizada a coleta de amostras em 3 hospitais de referência aqui do Maranhão, sendo Dutra, Adenora Bello e Hospital Geral, onde também foi aplicado o teste de Fajrström para a estratificação dos pacientes que foram expostos ao tabaco e os do que não foram. Posteriormente foi realizado o ensaio imunohistoquímico para conferir a expressão de P16 e logo em seguida as lâminas de HE passaram por uma análise histológica feita pelos patologistas. Foi realizada a extração do DNA para posteriormente ser realizado o ensaio de alterações do número de cópias e a PCR para a detecção do HPV e por fim a análise estatística dos dados no programa SPSS. 52% deles eram tabagistas, 40% relataram já ter praticado relação sexual com animais, 40% apresentaram fimose, 48% dos casos eram do subtipo histológico usual, um subtipo que não é associado ao HPV, e 68% tinham um grau histológico pouco diferenciado. 48% foram classificados como PT3, seguindo a classificação TNM. E dos pacientes que realizaram o procedimento de linfadenectomia, 66,7% apresentaram metástase à distância. 38,1% dos casos em que foi realizada a PCR foram positivos para HPV, e apenas 20,8% dos casos foram positivos para a superexpressão de P16, seguindo os parâmetros propostos por Kubila. Para o ensaio do número de cópias para o gene CDKN2A, a maioria dos casos não teve alteração alguma. 8,8% tiveram uma deleção homozigótica, que pode estar associada a um comportamento mais agressivo desses tumores, e 13% tiveram uma deleção heterozigótica, que não apresenta associação com malignidade. 21,7% dos casos tiveram ganho no número de cópias e 3% tiveram uma amplificação de baixo nível. Sobre as associações estatísticas de P16, houve uma associação com histórico de infecções sexualmente transmissíveis, onde 63,6% dos casos negativos para superexpressão de P16 não apresentaram histórico de ST. Houve também associação com o subtipo histológico, curiosamente o subtipo usual, que é um subtipo que não é associado ao HPV. As associações da alteração do número de cópias de CDKN2A, houve uma associação estatística com o tamanho da lesão, onde 34,8% dos casos que não houveram alterações tinham lesões com tamanho ali padronizado de 2,1 a 5 centímetros. Além disso, houve associação também com a invasão linfática, onde 21,7% dos casos normais não tiveram invasão linfática. E para concluir, no presente estudo obtivemos dados clínicos e histopatológicos cruciais para a caracterização do perfil epidemiológico de tumores de pênis no Maranhão, além de reafirmar essa alta incidência desse tipo de câncer no estado do Maranhão e a sua relação com a infecção pelo papilomavírus humano HPV. Constatamos também a importância da utilização da alteração no número de cópias na análise de fatores prognósticos, além das suas limitações. Entretanto, não encontramos fatores suficientes que constatassem a influência da exposição ao tabaco nessas anormalidades genômicas, por conta também das limitações nos resultados do atual estudo. Aqui algumas das referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção.